tema dessa mensagem é Viva para a Eternidade. Viva para a Eternidade. Uma exposição do Salmo 90, para nós refletirmos a respeito da nossa vida, a respeito de quem é Deus para nós e a respeito daquilo que nos aguarda na eternidade. Salmo 90. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus, pedindo que o Santo Espírito do Senhor venha nos direcionar nesse momento. Ó Deus bendito e amado, o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que está conosco dia após dia, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Deus. Bendizemos e exaltamos o Teu nome, Senhor. E, ó Deus, nesse momento de exposição da Tua palavra, suplicamos que Teu Santo Espírito venha falar conosco. Venha renovar dentro de nós a esperança. Venha, Deus, se preciso, nos admoestar. Mas, acima de tudo e de todos, ó Deus, que Seu nome seja engrandecido. E que a Tua palavra venha alcançar morada em nossos corações. É o que eu Te peço, suplicando, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sempre tivemos que lidar com doenças, tragédias, problemas econômicos, crises sociais e políticas, e também com a questão da morte. Desde a queda do homem em Gênesis, capítulo de número 3, o ser humano precisa lidar com as dores desse mundo por causa do pecado. Mas eu acho, meus irmãos, que nunca em nossa geração essas coisas se tornaram tão evidentes. Esses temas estão nos rodeando dia após dia. Problemas sociais, problemas econômicos, tragédias, acidentes. E num contexto de pandemia, nós podemos ver o desespero por causa da doença e das vidas ceifadas que parecem estar cada vez mais perto de nós. E em meio a toda essa situação, em meio ao desespero do mundo,
Surge então um momento em que nós, como igreja do Senhor, devemos apresentar a nossa fé de forma ousada. Devemos apresentar para o mundo aquele que é caminho, verdade e vida, o Senhor Jesus Cristo. Alguns se aproveitam desse momento de dor e de desespero para serem uma espécie de profeta do caos e começam a se aproveitar do desespero alheio para construir suas narrativas falsas e para aparecer e ganhar mais seguidores. Que Deus nos livre deles. Mas em contrapartida, meus irmãos, nesse momento que o mundo está vivendo, nós não podemos nos calar e nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer que está tudo em paz. Pois a Bíblia diz que aquele que diz paz, paz, quando não existe paz, é falso profeta, é falso mestre. E eu te pergunto, meus irmãos que me ouvem, que paz pode haver para os ímpios? Que paz pode haver para os ladrões? Que paz pode haver para aqueles que estão morrendo sem Cristo, a esperança da glória? Que paz pode haver para as famílias desesperadas, que não encontram como nós socorro e esperança na palavra de Deus? Que paz pode haver para um mundo perdido em meio ao caos das circunstâncias que fogem o nosso controle? Então é a hora de nós nos levantarmos, meus irmãos. É hora da igreja ser igreja. É hora da igreja ser sal e luz em meio à corrupção desse mundo. Pois as pessoas estão tendo que lidar com a questão da morte. As pessoas estão começando a refletir cada vez mais se a vida de fato é somente o aqui e agora, ou se algo acontece após a morte. E Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 2, diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Ou seja, meus irmãos, quando nós temos que lidar com a situação da morte, nós passamos a fazer uma reflexão séria a respeito da vida e do aqui e agora, e a respeito daquilo que virá depois da morte. E Paul Washer, o grande pregador, diz que cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama aos homens a deixarem os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade e prepararem-se para encontrar com Deus. Cada momento de dor, cada circunstância de desespero, é o momento então da igreja se levantar e apontar para a eternidade. É o momento então da igreja se levantar e dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós que somos de Jesus Cristo, e nós que temos um Salvador, nós sabemos muito bem que nós não pertencemos a esse mundo. Sabemos que nós estamos aqui como peregrinos, e que nós estamos indo para o nosso doce encontro com o nosso Salvador. Sabemos que algo muito maior nos aguarda. Ó bendito dia que estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Estamos absolutamente convencidos de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, meus irmãos, não podemos estar em cima do muro, não podemos agora nos calarmos, devemos pedir a Deus firmeza e ousadia para apresentarmos a palavra de Deus, devemos clamar aos homens que se arrependam dos seus pecados e se voltem para o único e verdadeiro Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Que Deus nos renove a fé,
e que Deus nos dê ousadia e intrepidez, pois é para esse momento que nós somos chamados. É no momento de caos, de dor e de desespero que a igreja se levanta e anuncia o caminho da salvação. Esse salmo, ele fala sobre essa temática. Ele fala sobre a eternidade de Deus e sobre a brevidade da vida do homem. E nós sabemos que os salmos são divididos em 5 livros. E os estudiosos normalmente afirmam que depois que eles já haviam sido escritos, veio um editor posterior e compilou e organizou esses salmos e dividiu eles em 5 livros. A maioria dos estudiosos dizem que esse editor posterior foi Esdras, pois Esdras foi o maior copista, o maior escriba do Antigo Testamento. E cada um desses 5 livros, dentro do livro de Salmos, termina com uma doxologia, ou seja, uma bendita exaltação ao nome de Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 89, versículo 52, aonde termina o 3º livro, que diz assim: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E cada um desses livros tem um tema predominante, tem um tema que percorre sobre ele. No primeiro livro, nós podemos falar sobre o tema dominante da confrontação. Nós vemos nele que, por causa do pecado, a disputa do povo de Deus com seus inimigos se intensifica. E nós vemos a guerra entre a semente da mulher e entre a semente da serpente. Por isso, no primeiro livro, você vai encontrar a maioria dos salmos messiânicos que apontam para a morte de Jesus Cristo. No segundo livro, nós podemos falar da sua temática com a palavra comunicação, pois Israel começa a chamar os outros povos para adorarem o único Deus verdadeiro, Yahvé. No terceiro livro, nós vemos o tema da devastação, porque os inimigos de Deus começam a vencer as guerras e o povo começa a se entristecer e clamar ao seu Deus. Quarto livro, nós vemos o amadurecimento do povo de Deus. E no quinto livro, a consumação e o convite para que todo ser que respira, todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Este que nós lemos, Salmo de número 90, é o primeiro salmo do livro 4. E é interessante, meus irmãos, que o autor desse salmo é Moisés. E esse é o único salmo do saltério, dos 150 salmos, que é atribuído à pessoa de Moisés. E, portanto, nós podemos considerar que é o salmo mais antigo de todo o saltério, o único salmo de Moisés. E nós sabemos que Moisés é o maior escritor do Antigo Testamento. Ele escreveu todo o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a história de Moisés é uma história que permeia os primeiros livros da Bíblia, especialmente o livro de Êxodo. E nós vemos que Moisés viveu 120 anos. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 períodos. O primeiro período, onde ele viveu na corte de Faraó, chamado de filho da filha de Faraó. E ali ele aprendeu a arte dos egípcios e cresceu ali na corte de Faraó. Mas um determinado dia, ele viu um dos seus patrícios sofrendo debaixo de um soldado egípcio, da perseguição de um soldado egípcio, e sangue israelita pulsava em suas veias. Então a ira veio sobre ele e ele matou aquele soldado. E depois que essa notícia se espalhou, ele fugiu para o deserto de Midian.
E ali ele vive o seu segundo período da vida, mais 40 anos, e se casa com a filha de Jetro. Ali ele vira pastor de ovelhas, e ali Deus o chama, em meio à sarça ardente, numa revelação gloriosa do Deus de Israel para Moisés. Deus então o chama para libertar o povo da escravidão do Egito. E nós temos então o terceiro e último período da vida de Moisés. Depois que ele é usado por Deus para libertar o povo de forma miraculosa, levá-los para o deserto e conduzi-los até a terra prometida, a terra de Canaã. Portanto, meus irmãos, ao lermos esse salmo, nós temos que ter o seu personagem diante de nós. Nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, e quem inspirou Moisés a escrever esse salmo foi o próprio Deus. Mas Deus não aniquilou a personalidade de Moisés. Portanto, nós vemos aqui um pouco da vida de Moisés, da experiência de Moisés, especialmente no deserto, com o povo de dura cerviz, com o povo desobediente. Mesmo depois que Deus revelou a sua vontade e deu a lei para o povo viver, o povo continuou sendo desobediente. Mas Moisés, em meio a muitas lutas, em meio ao seu cansaço, continuou a conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Então esse salmo, meus irmãos, retrata a vida como ela é. A vida breve do homem, a vida efêmera de todos os homens. E em comparação com a vida dos homens, a eternidade de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, o poder de Deus para executar todos os seus planos. Louvado seja Deus. E esse salmo começa no versículo 1, mostrando primeiramente a respeito da eternidade de Deus e da grandeza de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 1: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Olha que interessante, meus irmãos. Quantas gerações Moisés viu passar diante dele? Moisés, como autor de todo o Pentateuco, conhecia a história de Adão e Eva, conhecia a história de Enoque, de Noé, conhecia a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José. E Moisés viu uma geração inteira morrer no deserto por causa da desobediência, e ele permaneceu com o Senhor. E ele viu que durante todas essas gerações, Deus continuou sendo o refúgio dele. Deus continuou sendo o refúgio do seu povo. O que significa Deus ser o nosso refúgio? Significa que nós, cristãos, povo de Deus, habitamos em Deus. Ele é a nossa morada. O Espírito Santo habita em nós e nós habitamos em Deus. O tabernáculo, o templo, tudo são figuras que apontam para a realidade que Deus sempre quis morar com o seu povo e sempre quis que seu povo morasse em sua presença, pois a vida começa em Deus e a vida reside nele. Como diz o apóstolo Paulo para os filósofos em Atenas, nele nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos, nós respiramos, nós somos geração dele. Moisés conhecia bem essa realidade, e no deserto ele viu os sinais, os prodígios, os milagres, viu Deus sendo vitorioso, abrindo o mar vermelho e conduzindo o povo, viu uma nuvem que acalentava eles
e trazia sombra e refrigério durante o dia. Viu uma coluna de fogo que esquentava o povo durante as frias madrugadas do deserto. De fato, meus irmãos, Deus sempre foi e sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente em meio à angústia. E todas as gerações experimentavam e experimentaram isso. E é por isso que Martinho Lutero, no século XVI, ao lidar com todas as lutas contra a Igreja Católica e a perseguição, a Igreja Romana, escreveu o hino chamado Castelo Forte, baseado no Salmo de número 46. Pois em meio a toda aquela disputa, em meio a todo aquele momento de dor e de perseguição, ele encontrou em Deus refúgio, pois Deus é o nosso castelo forte. E existe uma história também, alguns irmãos já ouviram, de uma mulher chamada Corrie ten Boom. E essa mulher era de família judia e viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E essa mulher cria em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E em meio à perseguição dos alemães, ela começou a abrigar em sua casa os foragidos da guerra, os perseguidos. E a casa dela ganhou o nome de Refúgio Secreto. E ela escreveu um livro que se chama Refúgio Secreto. Mas nesse livro ela diz que o refúgio secreto verdadeiro não era a habitação, a residência dela, mas sim o próprio Deus que nos conserva, que nos guarda, que nos livra e nos leva a habitar na presença dEle, sendo o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 2, ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tudo começa em Deus. Se você ler a Bíblia, já em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Ele existiu antes que ninguém existisse, antes que esse mundo viesse a ser formado pela palavra do seu poder. E João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Deus é o único ser eterno, é o único que existe desde toda a eternidade. Antes que esse mundo viesse a ser formado, antes que essa terra existisse, Ele já era Deus e continua sendo Deus e para sempre será Deus, de eternidade a eternidade. Agora, a nossa mente humana e limitada não consegue compreender o conceito de eternidade. Nós estamos presos ao tempo, ao relógio que não para e que marca a nossa vida. Mas Deus não está. Deus vive na eternidade. Deus não está preso ao nosso tempo, meus irmãos. Agora, se eternidade já é difícil de compreender, mais difícil ainda é entender o que Moisés está falando aí no final do versículo de número 2, de eternidade a eternidade. Como interpretar isso, irmãos? Se eternidade já diz respeito a algo que não tem começo, meio nem fim, como entender de eternidade a eternidade? O que o salmista está enfatizando para nós é que Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá. Ele é o único eterno, o único que era, que é e que há de vir. No entanto, irmãos, a partir do versículo 3, nós vemos o contraste de Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso,
com o homem frágil, limitado e breve. O que significa? Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Aqui o que o salmista faz é expor a fragilidade do homem. Significa que Deus é aquele único que pode levar o homem de volta para o lugar da onde ele veio, ao pó. Quando diz aí que Deus reduz o homem ao pó, significa que Deus é o único que pode ceifar as nossas vidas. É claro, meus irmãos, que nós temos que nos precaver, temos que nos proteger, temos que nos guardar. Em meio a uma pandemia, nós precisamos ser sábios e precisamos nos cuidarmos. Isso o próprio Jesus ensina lá, quando ele é tentado no deserto e Satanás fala para ele saltar do pináculo do templo, citando então o Salmo 91, um salmo depois desse, dizendo que Deus daria ordens aos anjos a respeito dele. Mas Jesus, o nosso mestre, nos ensina, pela própria palavra também: não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, nós também não devemos tentar a Deus. Nós devemos preservar as nossas vidas. Nós devemos nos cuidar. Mas nós não devemos nos esquecer que o dia exato da nossa morte, da nossa partida, já está determinado no livro de Deus, nos planos de Deus, nos decretos de Deus. Chegará um dia que nós retornaremos ao pó. Gênesis 3:19, o Senhor diz: do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós voltaremos a ser da matéria que nós fomos criados. Eclesiastes, novamente, 12:7, diz: o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, meus irmãos, nós devemos nos guardar, mas nós devemos também nos sentirmos totalmente seguros, debaixo desse refúgio de Deus. Charles Spurgeon, ele diz que Deus fixou a hora da nossa entrada no descanso, e ela não pode ser adiada pela habilidade do médico, nem apressada pela malícia do inimigo. Deus fixou exatamente. E então, olhando primeiro para Deus no versículo 1 e 2, e depois para a fragilidade do homem no versículo 3, nós vemos esse contraste entre Criador e criatura. E é por isso, irmãos, que o nosso culto é centrado em Deus e não no homem. É centrado na eternidade e não na brevidade da vida. É necessário que Ele cresça e nós diminuamos, porque tudo se inicia nele. Nele nós temos a vida, nele nós respiramos, nele nós existimos. E então, para aumentar ainda o contraste, no versículo de número 4, o salmista Moisés nos diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Quantas coisas podem acontecer em 1000 anos? Entre o ano 1000 e o ano 2000, o milênio passado, nós tivemos a queda e a ascensão de vários impérios. Nós tivemos milhares de descobertas científicas. Nós tivemos o fim da Idade Média, a Reforma Protestante, a invenção dos carros, da tecnologia. E no final do milênio nós tivemos a criação dos computadores, dos celulares. As coisas mudaram tanto nesse espaço de tempo. E aqueles que são mais velhos sabem que quando nós éramos crianças nem celular existia. E computador veio depois e só veio a se tornar uma peça compacta muitos anos depois. Quantas coisas acontecem em 1000 anos? Pare para pensar, meus irmãos,
que o lugar que nós vivemos, o nosso país chamado Brasil, é contabilizado na história com a idade de 520 anos, metade de um milênio. E o que o salmista está dizendo é que 1000 anos para Deus são exatamente nada. É como um sopro, é como a vigília da noite. E a vigília da noite para um judeu são o quê? 3 horas. Enquanto para nós, 1000 anos, milhares de coisas acontecem, mudam, se transformam, dia após dia, para Deus é como o tempo de 3 horas. Porque Ele é eterno e nós somos efêmeros e breves. Do versículo 5 ao 9, o salmista continua mostrando a brevidade das nossas vidas. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Tu os arrastas na torrente. É como algo que vai em uma correnteza e logo some. É como um sono, aonde nós dormimos e despertamos. É como uma relva, como pequenas ervas que nascem durante a madrugada, mas que quando vem o sol escaldante do meio-dia, seca, se espalha e some. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Portanto, somos pó. Nada nós trouxemos a esse mundo, e nada nós levaremos desse mundo. Nós precisamos entender que nós temos uma vida muito breve, muito rápida. E o versículo 7 diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam os nossos anos como um breve pensamento. Repare que essa vida rápida que nós vivemos, que passa aos olhos de Deus como a vigília da noite, passa também debaixo da ira de Deus. Isso porque, meus irmãos, o que gerou a morte para nós foi o pecado. O homem não foi feito inicialmente por Deus para morrer. O pecado trouxe a morte à humanidade, e o pecado diminuiu a vida do homem. Os nossos anos diminuem. Tanto é que nós olhamos na história bíblica e nós não conseguimos contabilizar quanto tempo Adão e Eva viveram antes da queda. Mas após a queda, os homens têm uma idade grande, de quase 1000 anos de idade. Mas em Gênesis 6, versículo 3, o Senhor se arrepende de ter criado a humanidade, pois o cálice da sua ira havia enchido, e Ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Exatamente a idade que o nosso salmista viveu, 120 anos. Mas aqui o salmista depois vai dizer que essa idade, esse período de tempo, vai diminuindo ainda mais. Os dias da nossa vida, versículo 10, sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa semana eu tive a oportunidade, dada por Deus, de visitar uma família com um bebê de 4 meses. Ali aquela criatura vinda ao mundo, tão pequenina, e com tanta história para viver ainda. E eu estava refletindo a respeito desse salmo, pensando quão breve será a vida desse ser,
Quando ele pensar, ele já vai estar com a meia-idade. E quando ele piscar novamente, a sua vida já terá passado. E aí Deus me deu a oportunidade novamente de fazer outra visita, mas agora para uma senhora, já beirando os 80 anos, e já de certa forma, se despedindo desse mundo. E eu fiquei pensando, o que acontece nesse espaço de tempo, nesse intervalo de tempo, entre esse bebê de 4 meses de vida e essa senhora de quase 80 anos. E como será, meus irmãos, que eles aproveitaram a vida deles? Quais foram as motivações dos seus corações? A que Senhor eles serviram? Ou no caso do bebê, a que Senhor ele servirá? Como ele viverá? Qual é então, meus irmãos, o propósito da nossa breve e rápida existência e passagem por esse mundo? Pois ontem eu era uma criança e hoje eu tenho 33 anos e logo eu terei, se Deus quiser e permitir assim, 70, 80 anos. E quando nós já chegamos nessa idade, a gente começa a olhar para trás, não é, pastor? Quão rápido passa. Como nossa vida passa como um sopro. E como refletir a respeito disso muda a nossa perspectiva a respeito daquilo que vale a pena. E então, ao olhar para a brevidade da vida, nós devemos fazer essa oração de Moisés, especialmente no versículo de número 12, aonde ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ao olhar para essa realidade de que a vida passa como um sopro, o salmista então nos ensina que nós devemos recorrer ao Espírito Santo, nos achegarmos a Deus, pedir para aquele que é o dono da história: ó Senhor Deus, nos ensina como viver, nos ensina a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. Ao olharmos para o tic-tac do relógio, para um dia que se passa após o outro de forma tão rápida, a pergunta que eu e você devemos fazer e refletir de maneira séria: para que a nossa vida existe? Qual é o propósito da nossa existência? Para que eu e você estamos aqui? Que o Senhor ensine a sua igreja a contar os dias, a fazer então como o apóstolo Paulo nos ensina, Efésios capítulo de número 5, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remindo aí dá a ideia de redenção. Então, que nós possamos utilizar o tempo ao nosso favor, que nós possamos viver cada dia para a glória de Deus, com coração sábio, não como nécios, mas sim como sábios, andando de forma prudente, fazendo valer a pena cada manhã. Portanto, meus irmãos, uma das formas que você pode medir a sua espiritualidade e a sua devoção a Deus é através da pergunta: como você tem usado o bem mais precioso que você tem? O tempo. Como você tem utilizado o tempo para a glória de Deus? Para apresentar o Evangelho, para ser sal e luz, para amar a sua família, para amar a igreja, para alcançar os perdidos através da pregação do Evangelho?
como instrumento nas mãos do Senhor, ou você tem desperdiçado a sua vida com coisas fúteis e vãs, com um coração nécio e imprudente, não andando na luz, mas gastando o seu tempo com tolices, enquanto o mundo ao nosso redor clama por redenção, porque os dias são maus, porque as trevas nos encobrem. Ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias, e que cada segundo da nossa existência seja para a sua glória, seja para o seu louvor, seja para que os meus lábios proclamem a sua bendita e gloriosa salvação. O filme do apóstolo Paulo, um filme que tem no Netflix, quando ele se encontra, o personagem que faz o apóstolo Paulo, quando ele se encontra com um centurião, com um guarda, que estava querendo saber a respeito de Jesus, ele fala que a vida do homem é como se você estivesse num barco no meio do oceano, e de repente você se agacha, faz uma concha com a sua mão e pega a maior quantidade de água que você puder, e você coloca ela na sua mão, e em alguns segundos você vai ver ela escorrer e secar. Assim é a vida do homem. Mas ele também diz, desse oceano de onde você pega a água, esse oceano representa Cristo. Nele nós podemos viver para todo sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a nossa única esperança. Então, a partir do versículo 13, o salmista começa a se regozijar na esperança e a clamar a Deus: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Oh, que oração bendita, meus irmãos, para nós fazermos todas as manhãs. Sacia-nos, ó Deus, com a tua bondade nesse dia, que eu possa cantar de júbilo, que eu possa me alegrar na tua gloriosa presença nesse dia. Ó doce esperança em Cristo que nós temos, irmãos. Ó doce e bendita salvação. Enquanto o mundo clama por ajuda e desespero, nós ajoelhamos diante do Senhor dos exércitos e Ele nos ouve. O Eterno se inclina a nós e deposita em nós novamente a alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A esperança que surge em meio da súplica, em meio do arrependimento. Até quando, Senhor, nós iremos sofrer? Até quando, Deus? Restaura-nos, restaura a nossa sorte, livra-nos do mal, venha o teu reino, faça a tua vontade em nós, ó Senhor. Purifica-nos, ó Deus, santifica-nos, para que sejamos instrumentos em tuas mãos, em meio ao mundo de trevas. Não há tempo para nós perdermos, ó Pai. Livra-nos de uma vida de ociedade, clamando por paz aonde não existe paz. Faz com que teus servos, ó Senhor, vivam para cantar de júbilo. Alegra-nos, versículo 15, por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Nós sofremos sim, nós padecemos necessidades às vezes sim, nós sofremos com a perda de entes queridos sim, essa é a realidade, irmãos, não podemos negá-la, não podemos negar o sofrimento que nos rodeia e que tenta atingir a porta do nosso coração todos os dias.
Mas ao mesmo tempo, em meio à ira de Deus e à sua justiça na terra, vem também com ele a misericórdia, a graça e a bondade. Todos esses atributos de Deus se abraçam. E meus irmãos, se fosse somente ira para nós, nós estaríamos consumidos. As suas misericórdias, foi lido aqui, são a causa de nós não sermos consumidos. Portanto, a ira sim, ira de Deus contra o pecado. Romanos 1, a ira de Deus vem sobre toda impiedade. Mas essa ira do próprio Deus é aplacada pela misericórdia do próprio Deus. Porque Ele é benigno, Ele é longânimo, Ele é bondoso. E a sua misericórdia suprime até mesmo a sua ira. E especialmente, e por que não dizer exclusivamente, sobre a vida daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Volte-se para nós, Senhor. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós as obras das... Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E que cada obra, que cada feito, que cada momento que você é usado por Deus para trazer esperança para alguém, seja confirmada pelo próprio Deus, porque é graça, é bondade. E eu gostaria de dizer para a amada igreja e para aqueles irmãos que nos ouvem, que esse salmo aponta para Jesus Cristo. Esse salmo fala daquele que é ressurreição e vida. Esse salmo fala sobre Jesus, o nosso único Redentor. E o próprio Jesus diz, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa única esperança. Chegará o dia que nós iremos partir, todos nós, todos. No período de 100 anos, nenhum de nós mais estará aqui. Deus fixou o exato momento da nossa morte. Enquanto Deus quiser que nós vivemos aqui, nós viveremos. E o dia que Ele falar, vem, nós iremos. Mas nós não iremos para morrer, nós iremos para viver. Nós que confessamos a Jesus, que cremos em Jesus, que colocamos a nossa fé e a nossa confiança única e exclusivamente em Jesus Cristo, o nosso Salvador, ainda que nós morramos, nós viveremos. Pois a vida eterna é esta, Jesus diz, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Apocalipse, no versículo 15, ele diz que o povo de Deus, lá na eternidade, entoará o cântico de Moisés e do Cordeiro. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Chegará um dia em que nós louvaremos com o Senhor o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, exaltando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Esse salmo fala sobre a eternidade e sobre a fragilidade da vida do homem. E só há uma forma de o homem transpor a brevidade da vida e se adentrar na eternidade, é por meio de Jesus Cristo, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e vida, o pão da vida, a água da vida, aquele que estará conosco para todo sempre. Portanto, esse salmo nos ensina a vivermos para a eternidade, a colocarmos o nosso coração naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, para que a nossa vida tenha um propósito de glorificar a Deus, não apenas hoje, mas para todo sempre.